Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada, né? Nós falamos sobre os biomas, né? A gente falou a questão de luz, a questão de profundidade, falamos sobre os ambientes, ou os biomas de água doce, né? E são os rios, lagos e lagoas, e o de água salgada, que são os mares e os oceanos, né? E aí nós falamos também onde eles podem ser encontrados, tá? Nós agora vamos falar sobre os nossos biomas terrestres. O que significa bioma? Bio significa vida, oma é uma proliferação, ou seja, uma vida que se prolifera, né? O que quer dizer isso? Significa dizer, gente, que esses ambientes, né, eles podem nos proporcionar grandes coisas, tá? Esses biomas terrestres, o que quer dizer? Eles podem ser classificados baseado com relação aos aspectos biológicos e os aspectos físicos. O que quer dizer isso? Clima, relevo, vegetação, e onde tem uma determinada função ou formação, assim determinada. Então, existem os biomas terrestres, que eles podem ser classificados, né, de acordo com a ligação dos aspectos biológicos também e os físicos, né? E a gente precisa estar ligado nessa questão. Eles são chamados de biomas terrestres, né, ou mundiais. Por quê? Porque eles se estendem de um país a outro. Já os biomas brasileiros, eles ficam dentro do próprio Brasil, né? Vamos falar um pouquinho sobre a tundra. Tundra é um bioma mundial. Ele é típico do hemisfério norte, né? A vegetação dele é composta de capim e junco, né? E no caso dos animais, lá são encontradas as renas, os roedores, as raposas, lebres, insetos, aves e etc. Ou seja, ele se localiza no hemisfério norte, né? Taiga ou floresta boreal. Ele é típico de uma região de clima frio, onde ele se localiza do hemisfério norte ao sul da tundra, né? As plantas são coníferas e os representantes dos animais são os lobos, os ursos, os cervos e os alces, né? O que é uma floresta temperada? A floresta temperada, gente, ela é localizada na região de clima temperado, ou seja, onde prevalece as 4 estações do ano, onde elas são bem definidas. Esse bioma também ele está presente na Europa e na América do Norte, né? A vegetação ela é formada por bordos, carvalhos, faias, entre outros. Já os representantes dos animais, ele tem os esquilos, os javalis, né, os leões, que, né, dessa forma ele faz com que se identifique, né? O que é essa floresta tropical? Elas compreendem regiões próximas à linha do Equador, né, onde ele apresenta uma temperatura média pluviométricas. Esse bioma possui a maior diversidade em espécies. A fauna é representada pelas onças, antas, macacos, várias aves, répteis, entre outros, né? E no caso de campos, eles são encontrados em regiões tropicais e em regiões temperadas, as duas ao mesmo tempo. O que significa dizer? Eles possuem características com grandes formações abertas que têm uma predominância de gramíneas, são as grâmeas, e arbustos de pequenos porte. Deserto. Como é que um ser pode sobreviver a um deserto onde tem temperatura altíssima durante o dia e um clima baixo durante a noite? Eles estão localizados no norte, são regiões hiperáreas, ou seja, que são áridas e semiáridas, apresenta índice pluviométrico baixíssimo, pouca chuva, né? E a paisagem ela está ausente na maior parte desses biomas, exceto, né, em algumas áreas onde existe aqueles oásis.
né? E são bem típicos. Essas figuras mostram com detalhes, né? Cada uma. O que são os nossos biomas brasileiros, né? Ele possui um vasto território, eles têm o clima e um solo muito variado, né? Também eles fazem parte de uma região que compreende grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica e são características semelhantes. Então, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, ele identifica esses biomas que faz parte do nosso Brasil: o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, Pampas e os manguezais. No caso da Amazônia, ela é considerada a maior floresta tropical do mundo. Então, nós temos um bem e a gente não sabe aproveitar. Ela está localizada no Brasil e ela também engloba 9 países da América do Sul, né? E ele é o maior de todos os biomas. Com relação à fauna, onça-pintada, boto cor-de-rosa, capivara, tatus e cobras, né? Com relação à flora, a Vitória Régia é bem conhecida nesse local, ele é característico também dos igapós. No caso do Cerrado, ele passa a ser o segundo maior bioma. Ele também é conhecido como savanas, né? Cerrados ou savanas. Ele, na parte dos animais, eles têm o tucano, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, onça parda, veado campeiro. E na região, na parte onde fala sobre a vegetação, tem plantas que são essenciais para a medicina, tanto quanto para a alimentação, né? Angico, jatobá, pequi, baba-timão, dentre outros. No caso da nossa caatinga, onde nós somos localizados aqui na nossa região, ela faz parte da região Nordeste e vai até uma porção de Minas Gerais, né? A origem caatinga significa dizer, na língua indígena, floresta branca, né? E aí ele possui, assim, uma rica e extensa fauna e flora. Na parte dos vegetais tem o mandacaru, tem o juazeiro, tem o umbu, tem o xique-xique. Na parte da fauna, ele tem assim, é rico em essa biodiversidade. Tem na questão de mamíferos, de aves, as espécies de répteis, os anfíbios, peixes e as abelhas, né? E aí é bem interessante isso. Na nossa Mata Atlântica, o que é que tem? Ela representa apenas 13% do território brasileiro. Ela é rica na costeira e faz parte dos estados do Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul. A fauna e a flora também é bem rica, é bem extensa, bem, né? E o nosso Pantanal é uma das maiores planícies alagadas que existe e compreende os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Ele passa a ser o menor bioma em extensão, né? E tem assim também uma diversidade de espécies da fauna e também uma característica incomum que só existe lá, que é a fauna, né? Ou a flora, porque a fauna ela é bem diversificada. O que são pampas? Os pampas eles também são conhecidos como os campos sulinos. Ele ocupa apenas 2% do nosso território e ele abrange a parte todinha do Rio Grande do Sul, né? Já a questão dos manguezais são áreas próximas aos oceanos, né? Onde abriga uma espécie importante, né? Que é essa biodiversidade dos caranguejos, dos gaiamuns, dos siris e outros seres que lá vivem. Tá bom? Com isso a gente encerra a nossa aula sobre biomas e aí eu vou passar uma atividade, ok?